Boa tarde, pessoal. Então, hoje na nossa aula, do dia 28 do mês 4, a gente iremos começar aqui com a correção, da atividade das questões 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da lista de exercícios 6, tá? Então, caso alguém não tenha pegado a xerox, espero que tenha respondido no caderno, E a gente vamos fazer a correção aqui. E depois, quem tiver feito numa folha, pode pegar e grampear na xerox quando pegar, tá? Então, nós temos 3 aulas hoje. Primeira aula, nós iremos fazer a correção desta atividade, dessas 5 questões. E depois eu vou estar falando para vocês pegar ali a atividade 7, vão fazer leitura, vai ter uns vídeos de explicações, mas na próxima aula terá outras atividades referente à lista de atividade 7, mas isso aí depois eu explico direitinho para vocês. Então vamos aqui, na correção. O que acontece? A gente tem que entender que na radiação a gente vai ter algumas propriedades. Da mesma forma que a potenciação tem as suas propriedades, na radiação também tem elas, tá? Lembrando que quando eu falo radiação, gente, a gente está referindo à raiz quadrada, ok? Então aqui, vamos fazer um breve comentário aqui para tirar alguma dúvida, às vezes, das propriedades. Na propriedade 1 fala assim, multiplicação de radicais de mesmo índice. O que é mesmo índice? O índice é o número que fica aqui na raiz, tá? Dentro do símbolo da raiz. Então, o que a gente vamos fazer? Conservar o índice e multiplicar seus radicandos. Exemplo. O que acontece? Aqui teve uma diferença da atividade com os exemplos que está nas propriedades, porque eles fizeram o inverso. Mas se prestasse bastante atenção, vocês iriam conseguir fazer. Eu sei que teve alunos que teve dúvida, Mas é conteúdo novo, então não deixe de ficar algumas dúvidas. Olha aqui. Tá vendo aqui? Eu tenho uma multiplicação de duas raízes e o índice são o mesmo. Olha aqui. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. O que a gente fez? Vai conservar o índice, olha aqui, conservou o índice, que é o 3. Se é multiplicação, eu coloquei dentro do radical, que é esse símbolo aqui da raiz quadrada, os números, que estão se multiplicando, ou seja, os fatores. Que ficou raiz cúbica de 9 vezes 3. Tem exercício que vai pedir para resolver, igual que nos exemplos foi resolvido, Eu peguei e multipliquei 9 vezes 3, então vai ficar raiz cúbica de 27. Esse 27 é a mesma coisa de eu colocar 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, raiz cúbica de 27 vai ficar 3 ao cubo. O que eu faço? Tá vendo que tá aqui, meu expoente com meu índice, o mesmo valor? Posso pegar e simplificar isso aqui, Simplificar, eu vou o quê? Eliminar a raiz com esse expoente, que vai ficar o meu resultado 3, tá? Seria a mesma coisa também de eu já daqui tirar essa aqui, raiz cúbica de 27 é 3, porque igual eu falei, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes vai dar quem? 27, então a raiz cúbica vai ser 3. Mas de acordo com as propriedades, por isso que faz esse processo aqui, porque a gente está utilizando a propriedade para estar encontrando o valor da raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quarta, seja lá qual for a raiz. No exemplo B, raiz quinta de 4 vezes raiz quinta de 8. Olha, ficou igual, tá vendo? O índice é o mesmo, é o 5. Conservei o 5 e vou colocar aqui, os fatores dentro da mesma raiz. 4 vezes 8, tá vendo? Na verdade, eu já posso resolver isso aqui de diversas formas, tá? Eu posso falar que isso aqui seria 32 e fazer igual eu fiz essa aqui, Já poderia colocar o valor aqui, ou então pode fazer igual eles fizeram aqui, tá? O que eles fizeram aqui? Eles usou uma propriedade lá da potência, que foi o conteúdo estudado anterior. Olha aqui, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4
O 4 não é a mesma coisa de eu colocar 2 elevado a 2, porque 2 elevado a 2 não é 4? Sim. Vezes o 8 não é a mesma coisa de 2 elevado a 3, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. O que eles fizeram isso aqui? Eles transformaram essa operação aqui, ó, em uma potência de mesma base. Olha aqui, tá vendo que a base foi o 2, a mesma coisa? O que a gente faz nesse caso? Conserva a base e soma os expoentes. Conservei a base que é 2 e somei 2 mais 3, 5. Então, vai ficar a raiz quinta de 2 elevado a 5. Faz o que com os expoentes? Posso cortar. Então, sobra quem? 2. Aqui, ó, se vocês tivessem feito igual o exemplo lá aqui, o exemplo, isso aqui é só para vocês entenderem o exemplo, não é nem que é para vocês fazer. O que eu iria fazer? Se eu multiplicar isso aqui, ó, ficaria raiz quinta de 32. Só que 32 é a mesma coisa de 2 elevado a quanto? Ó, seria 2 elevado a 5, porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, é a mesma coisa de raiz quinta de 2. De 2 elevado a 5, porque eu multipliquei ele por ele mesmo 5 vezes. Corto o expoente com o índice, vai sobrar quem? O 2. Mas é o mesmo processo, tá? Se você transformar aqui numa potência de mesma base, como já resolver a multiplicação e fazer igual o exemplo A. Depois, na propriedade 2, divisão de radicais de mesmo índice. Aqui era multiplicação, agora é divisão. Vamos ver o que a gente faz? Conserva-se o índice e dividem-se os radicandos. Então, olha aqui, ó, o exemplo. Raiz quadrada de 12 dividido por raiz quadrada de 3. Vou colocar tudo na mesma raiz, né? No meu radical. Vai ficar quem? 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 não é 4? Então, ficou raiz quadrada de 4, que é 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Exemplo B. Raiz cúbica de 42 dividido por raiz cúbica de 6. Vai ser igual. Vou colocar tudo no mesmo radical, tá? Então, vai ficar raiz cúbica, porque o índice aqui, gente, é o mesmo, ó. Como aqui já fala, quando eles têm o mesmo índice. Aqui, ó, na multiplicação, também tinha o mesmo índice. Aqui na divisão, também mesmo índice, tá? Que é esses números que fica dentro, bem em cima aqui, ó, no símbolo da raiz. Então, aqui, ó, ficou 42 dividido por 6 é quem? 7. Agora, raiz cúbica de 7. Tem um número que eu vou multiplicar por ele mesmo? 3 vezes que vai dar 7? Não tem. Então, esse aqui foi o meu resultado. Nem sempre o resultado vai dar um número natural. Igual aqui, ó, deu um número natural, um número natural, um número natural. Isso aqui já é um número irracional, tá? Às vezes, vocês chegam numa resposta dessa e pensam, nossa, mas que coisa estranha, esse trem meu tá errado. Não é que tá errado, tá? Tá certo sim. Depois, a propriedade 3. Radical de um radical, ou seja, quando eu tenho uma raiz quadrada dentro de outra raiz quadrada. Olha aqui, conserva-se o radicando e multiplica-se os índices. Então, olha aqui o exemplo, tá vendo? Uma raiz de uma raiz quadrada de 5. Então, raiz quadrada da raiz quadrada de 5. Eu fiz o quê? Vou conservar quem? O radicando. O radicando é o que está dentro da raiz. Tá vendo que eu escrevi ele aqui? Eu copiei. Qual que é meu índice? Gente, quando vocês verem o símbolo da raiz e não tiver nenhum número aqui, ó, porque às vezes aparece 3, às vezes aparece 5, às vezes não aparece nada. Quando não aparece nada é porque é 2, tá? A gente lê raiz quadrada de 2, raiz quadrada, então é um 2. Aqui tem um 2, ele não aparece, mas é 2. Aqui também eu tenho um 2. Faço o que com os índices? Multiplico, então vai ficar 2 vezes 2. Então, vai ficar igual raiz quarta de 5, porque eu multipliquei os índices aqui, tá? O exemplo aqui, ó, outro exemplo. Na verdade, aqui, ó, era para ser exemplo B, você colocou forma C, né? Vamos lá. Raiz cúbica da raiz quarta da raiz quadrada de 256. Ah, o que foi feito aqui? Eu fiz uma transformação, porque esse 256 é a mesma coisa de quem? Raiz é a mesma coisa que eu pegar o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes.
Por que que faz isso? Porque eu quero simplificar, gente. Porque esse número aqui, ó, ele tem uma simplificação. Ele é a mesma coisa de 2 elevado a 8, tá? Mas se vocês quiserem fazer, deixar o 256 só aqui no finalzinho transformar, pode também. Resolve as propriedades, né, dos índices e aqui, ó, no final pode fazer essa transformação. Aqui no exemplo ele já fez logo aqui no início, porque já vai ficando pronto, tá? Então, ó, abri uma raiz quadrada, peguei os índices 3, 4, 2 e coloquei 3 vezes 4 vezes 2, tá vendo? Raiz, né, de 2 elevado a 8. Porque se eu multiplicar o 2 vezes 2, 8 vezes, gente, vai dar 256, tá? Então, aqui ó, eu fiz o que? Eu multipliquei os expoentes. 3 vezes 4 é 12. 2 vezes 2, 24. Então, vai ficar raiz de 24, raiz 24 elevado a 2 elevado a 8. O que acontece? Esse 24 e esse 8, olha aqui os índices. O que a gente pode fazer? Simplificar. Como que eu simplifico? Eu divido. 24 dividido por 8 vai ficar raiz cúbica de 2. Então, esse é meu resultado. Agora, a quarta propriedade. Na quarta propriedade, fala o seguinte: radicais equivalentes. Ó, equivalentes. Quando se multiplica ou se divide o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número real diferente de zero, obtém-se um radical equivalente. Então, vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Lembrando, gente, que antes eu tenho que entender o que ele está me dizendo aqui para me entender isso aqui. Eu tenho que entender o conceito, né? Eu tenho que entender qual é o princípio, o que é que ele quer me dizer para mim poder entender, para poder resolver. Então, olha aqui, ó. Quando eu falo equivalente, gente, é porque quer dizer que vai obter o mesmo resultado. São números diferentes que pode ser colocado, mas é equivalente, é igual. Por exemplo, se eu falar aqui para vocês uma fração equivalente, por exemplo, 1/2, isso aqui é equivalente a quem? 2/4, que é equivalente a quem? 3/6. Como que eu sei que isso aqui é equivalente? Tá vendo que são frações diferentes, mas são equivalentes porque se eu pegar 1 e dividir por 2, aqui, ó, vai dar 0,5, tá? Se eu dividir 2 por 4, também vai dar 0,5. Se eu dividir aqui, ó, 3 por 6, também dá 0,5. Exemplo, vamos usar aqui um jeito rápido. Eu tenho uma balinha dividido para 2 pessoas, vai dar o quê? A metade de uma balinha, então é 0,5, a metade de um inteiro, né? Se eu tenho 2 balinhas e 4 crianças, vai dar quanto pedacinho para cada? A metade de uma inteira, então é 0,5. 3 balinhas dividido para 6 pessoas, também vai dar o quê? A metade para cada um. Então, isso é equivalente. Então, aqui, ó, eu posso multiplicar, eu posso dividir, mas eu tenho que fazer com os dois valores e vai ter um resultado equivalente, ou seja, um radical igual. Diferente os valores, mas vai obter o mesmo resultado. Aqui nesse exemplo, ó, o que foi feito? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu multipliquei esse 3 por 5 e o 2 também eu tenho que multiplicar por 5. Então, aqui, ó, tá vendo? 3 vezes 5 vai dar 15. 2 vezes 5, 10. Então, fica 2 elevado a 10. Isso aqui, ó, o resultado, se eu calcular isso aqui, é a mesma coisa de eu calcular isso aqui. O resultado tem que ser o mesmo, tá? Tudo que eu faço com um membro, eu tenho que fazer com o outro. Se eu multiplicar o índice por um número, o meu expoente aqui, ó, do radicando, eu também tenho que multiplicar. E a mesma coisa se eu dividir. Olha aqui no exemplo. Tá vendo aqui, ó? 12 raiz de 3 elevado a 8. Tá vendo? 12, ele dividiu por 4. O meu 8 aqui, ó, o meu expoente do radicando, eu também tenho que dividir por 4. A mesma coisa que eu faço com índice, eu faço com radical. Com o expoente do radical, né? Então, o que eles fizeram? Isso aqui já é a mesma coisa que tá escrito isso aqui. Ó, dividir 12 por 4 ficou quanto? 3. 8 dividido por 4, 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 2, só que de forma simplificada. Esse resultado, se eu calcular isso aqui, tem que ser o mesmo resultado de eu calcular isso aqui. Os resultados têm que ser iguais, tá?
Então, eu falei das 4 propriedades. Antes de eu entrar nesse tema aqui, ó, de racionalização de denominadores, desse modelo aqui, ó, desse tipo, eu vou fazer a correção dos exercícios onde vai estar falando dessas propriedades. Depois eu volto aqui e faço um comentário com vocês sobre essa propriedade, para a gente fazer a correção, para não misturar muita coisa na cabeça de vocês, tá? Então, olha aqui, ó, no exercício da questão 7, tá perguntando assim: transforme num produto de radicais. Então, ele quer o quê? Um produto de radicais. O que aconteceu foi igual eu falei lá na primeira propriedade. Olha que só estava o inverso. Porque aqui, ó, lá no exercício, ele deu desse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ele deu dessa forma. Olha, para vocês verem. Só que agora ele quer o quê? Um produto de radicais. Eu vou ter que fazer o quê? Uma separação. Seria isso aqui, ó. Foi o inverso. Foi por isso que eu falei para vocês. Teve aluno que teve dificuldade, mas era só uma questão de prestar um pouquinho de atenção. Então, olha aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 5. Vou só separar isso aqui, gente. Vai ficar, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Simplesmente isso, tá? Na letra B, mesma coisa, vou separar. Só que isso aqui é raiz cúbica para esses dois, então vai ter 2 raízes cúbicas aqui, ó. Vai ser 2 raízes cúbicas. E os radical vai ser quem? 2 vezes raiz cúbica de 7. Só separei, tá? Depois, o exemplo C. O exemplo C, o que acontece? Tá vendo isso aqui? Eu vou usar a propriedade. Lá não falava que eu podia simplificar? Esse aqui, ó, eu simplifico com isso. Por quê, gente? É a mesma coisa se eu falar desse simplificar 1, então vocês resolvem. Por exemplo, 2 elevado a 2 não é 4? Raiz quadrada de 4 é quanto? Não é 2? Então, ficaria quem de fora da raiz? O 2, porque o 4, eu tirei a raiz, deu 2, eu já resolvi. E quem vai ficar dentro da raiz? Somente o 5, porque o 5 não tem raiz. Então, seria simplesmente isso aqui. Lá na letra D, separar a mesma coisa, ó. Vai ficar raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de quem? 2 elevado a 4, ou 3 elevado a 4, perdão. Então, vai ficar 3 elevado a 4. Só separei os membros, tá? Letra E. Ó, a letra E, a mesma coisinha. Vai ficar raiz quarta de 3 ao quadrado vezes raiz quarta de quem? De 7 elevado a 3, certo? Letra F, mesma coisinha. Só porque tem uma letra vai ficar diferente? Nada, mesma coisa, ó. Vai ficar a raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de quem? De x. Prontinho. Essa é a correção da número 1. Fácil, né? Bem fácil. Vamos lá agora para a número 8. Lá no número 8, está falando, aplicando as propriedades, complete as igualdades. Ou seja, vou ter que resolver, certo? Ó, 10 ao quadrado. Aqui pode usar aquele princípio que eu posso cortar. Por exemplo, aqui é 2. Se eu dividir 2 por 2, não fica 1. Então, aqui o meu resultado seria quem? 10. Agora, tem dificuldade? Resolve isso aí. Por exemplo, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Raiz quadrada de 10, de 100, quer dizer, é 10. Mas se você usar as propriedades, facilita. As propriedades vêm para quê? Para ajudar na hora de eu resolver, tá? Olha aqui a letra B. Eu teria que multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Para quê? Sendo que eu posso pegar meu índice aqui, ó, e dividir pelo expoente, que vai dar 6 dividido por 6 é 1. Então, vai ficar aqui, ó. Quem? 2. Simplesmente o meu número 2, a minha resposta. Letra C, mesma coisa. Divide esse por esse. Eu posso cortar, simplificar, eliminar. Cada professor tem um linguajar diferente, né? Então, quando fala simplifica, elimina, corta, mesmo sentido. Eu estou eliminando ele. Sobra quem aqui? O X, certo? Ah, a letra D, mesma coisa. Esse 4 com esse 4, posso cortar. Sobra quem? 5. Olha aqui. Quem que é o expoente aqui? Não é 2? E aqui não tem um 2? Corto esse com esse, sobra quem, gente? X mais 1. Então, vai ficar aqui quem? X mais 1.
Letra F, a mesma coisa. Aqui tem um 2 e aqui tem um 2. Eu corto ele com ele, sobra quem? 5x. Espero que vocês estejam compreendendo melhor agora, né? Para não ficar com dúvida. Então, é bem simples essa parte aqui. Vamos lá para a questão da número 9, né? Deixa eu só virar a folha aqui. Deixa essa folha aqui do lado, porque depois a gente vai voltar lá na propriedade. Então, aqui, ó, vamos para a 9. A número 9 tá falando assim, ó. Transforme num quociente de radicais. Então, isso aqui, gente, seria quem? Seria a propriedade 2 lá, ó. Primeiro foi a propriedade de multiplicação, agora a propriedade 2, que é a de divisão, né? Quociente é o quê? Divisão. Então, olha aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 3. O que eu vou fazer? Vou separar, a mesma coisa, ó. Vai ficar quem? Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 3. Nossa, professora, era só isso? Sim, gente. Ele não pediu para resolver. Ele pediu para transformar, tá? Num quociente de radicais, ou seja, de 2 radicais, tá? Aqui, prontinho. Olha aqui a letra B, a mesma coisa, ó. Vai ficar quem? Raiz cúbica de x dividido por quem? Raiz cúbica de 5. Prontinho. Olha aqui a número 4, a letra C, a mesma coisa, ó. Vai ficar aqui, ó. Raiz quarta de quem? X ao quadrado dividido por quem? Raiz quarta de y ao cubo, certo? Olha aqui a letra D, mesma coisa, tá? Vai ficar raiz quadrada de 2a dividido por raiz quadrada de 7a. Simplesmente simplifiquei, né? Aliás, separei, quer dizer. Letra E. Vamos separar isso aqui também. Vai ficar, ó. Vou fazer mais embaixo aqui. Ficar raiz quinta de 3x ao quadrado dividido por quem? Raiz quinta, né? De m ao cubo. Prontinho. Já fiz a separação. Letra F. A letra F, o que acontece? Eu posso separar aqui, vamos fazer por parte. Vamos só fazer a separação e agora eu falo para vocês. Vai ficar A ao cubo de B dividido pela raiz quadrada de quem? De C ao quadrado, certo? Porém, nas minhas propriedades, eu posso simplificar isso aqui. Porque lembra que isso aqui eu corto com isso aqui e sobra quem embaixo? Sobra só o C, certo? Agora aqui a parte de cima, no numerador, A ao cubo. Se eu cortar aqui, ó, aqui eu tenho 2. A ao cubo não é a mesma coisa de A vezes A 3 vezes. Então, ficaria a mesma coisa de A ao quadrado, que eu poderia cortar, vamos fazer por parte aqui. Esse A ao cubo é a mesma coisa de A ao quadrado vezes A. Porque se eu usar a propriedade da potência, eu somo aqui, ó, 2 mais 1 ficaria A ao cubo, a mesma coisa, tá? Vezes B. Daqui, o que eu posso fazer, ó? Eu posso cortar esse 2 com 2 que tem aqui. Então, um dos A vai sair para fora do radical. E vai ficar quem aqui, ó? Vai ficar o A vezes B, tá? Então, essa aí seria a minha simplificação. Difícil? Não. Eu separei e usei as propriedades que foi falada lá atrás, né? Agora, a nossa número 10, né? Vamos partir para a número 10. Na número 10 está falando, aplicando a propriedade, reduza a um só radical. Então, vamos lá. Na letra A, a gente vai usar aquela propriedade lá, ó, de radical, né? De uma raiz dentro de uma raiz, que é a propriedade 3. Então, isso aqui, ó, ficaria o quê? Lembra que eu pego e multiplico os índices?
Aqui, ó, tem um 2 e aqui tem um 4. Vai ficar 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar a raiz oitava de quem? De 10. Prontinho. Fácil, né, gente? Esse aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar a raiz nona de quem? De x. Esse número meu aqui ficou muito em cima. Tem que ficar aqui dentro, tá? Então, aqui vai ficar um 9. Aqui a mesma coisa, ó. 5. Aqui tem um 2. 5 vezes 2, 10. Então, vai ficar a raiz de décima de y ao cubo. Ai, gente, mas a letra D, mesma coisa. 2 vezes 5, ou 3 vezes 5, é 15, né? 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar a raiz, que o índice é 15, de quem? A, B, tá? Letra E, aqui não tem número, mas é quem? É um 2, e aqui também é 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar raiz quarta de quem? 2x. Letra F. Letra F. 5 vezes x, gente, é 5x, tá? Isso aqui, ó, lá no 7º, 8º ano, começa a estudar sobre as expressões algébricas. Então, 5 vezes x, que estão aqui, ó, vai ficar 5x. De quem? De raiz de 10. Prontinha a nossa número 10. Fácil também, né, gente? Agora, vamos aqui, ó, para a número 11. A número 11 fala assim: dividindo o índice do radical e o expoente do radicando pelo MDC entre eles, complete as igualdades. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que fazer a resolução da divisão. Por exemplo, ó, 20 dividido por 5 é quanto, gente? Não é 4? Porque 4 vezes 5 não é 20? Então, aqui, ó, dentro do meu índice dessa raiz vai ser 4. E então, resolvi aqui a parte dos expoentes, né, dos índices. Agora, eu vou conservar quem? O meu 2. Prontinho. A letra B, quer dizer, o que acontece? O 18, ele divide por 12? Não, ele não divide. Só porque esses dois números, como falou o MDC, eles podem ser divisíveis pelo mesmo número. Lá na tabuada, por exemplo, vamos lembrar da tabuada. Esse 18, ele é divisível por 6. E esse 12 também é divisível pelo 6. E esse é o maior número que ele é divisível ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. 18 dividido por 6 vai ficar 3, né? Porque 3 vezes 6 é 18. Então, aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, vai ficar elevado a 2. Tá vendo? Porque um é par, o outro é ímpar e eles não são divisores mais. Então, por isso que eu tirei, aqui tá falando, ó, tirar o máximo divisor comum. Ou seja, encontrar o maior divisor comum ao mesmo tempo. Só para vocês recapitular um pouquinho, para entender por que eu dividi por 6, porque falou máximo divisor entre eles. Então, vamos lá, os divisores, máximo divisor, nem vou escrever máximo, não, vamos só colocar já aqui assim. Só para vocês entenderem. Dos 18. Quem são eles? Seria 1, 2, 4, 6, 8. Não, 8 não. 9. São os números que eles são divisíveis, tá, gente? Ó, o 18 divide por 1, divide por 2, divide por 3, não divide, então por isso que eu coloquei 4. Por 6, por 9, tá? Agora, o 12, quem é os divisores deles? 1, 2, 4, 5 não, né? Aí vem quem aqui agora? Vem o 6, depois do 6 é o próprio 12. Então, aqui, ó, o máximo divisor que é divisível ao mesmo tempo. Aqui é quem? O 6. Tá?
Então, por isso que aqui eu dividi logo por 6. Letra C, ó, raiz sexta de 10 ao quadrado. 6 dividido por 2 vai ser 3. Então, vai ficar a raiz cúbica de quem? De 10, tá? Letra D, raiz nona de x elevado a 3. 9 dividido por 3 vai ficar 3. Então, vai ficar a raiz cúbica de quem? De x. Agora, a letra E, olha, também não se divide o 4 pelo 6. Mas eu posso fazer o quê? O uso do mínimo múltiplo comum entre eles. Por exemplo, o 4 divide por 2 e o 6 também divide por 2. Então, vou simplificar esse aqui por 2 e esse aqui também por 2. Vai ficar raiz 4 dividido por 2 vai ficar 2. Nem precisa colocar esse 2, tá? Porque você já sabe que quando é raiz quadrada não tem esse 2, não precisa colocar. De quem? AB, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, vai ser elevado a 3. Eles não se simplificam mais, então tá aí meu resultado. Então, esse exercício 7, 8, 9, 10 e 11 é só utilizar aquelas propriedades lá atrás. Agora, aqui na número 2, está explicando para racionalizar os denominadores abaixo, que é aquela parte que eu vou voltar lá na explicação para falar para vocês, que eu falei que eu ia voltar lá para não fazer muita confusão na cabeça de vocês, para ir por partes, tá? Então, aqui, ó, nós temos o seguinte método. Multiplica-se o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, a fim de se obter no denominador o produto da soma pela diferença de dois números, tá? Então, tá aqui, ó, o produto da soma entre dois números, diferença, né? Então, olha aqui, tá vendo que ele deu uma forma geral? Ele usou isso aqui, gente, para representar valores desconhecidos, que pode ser qualquer número aqui, tá? Eles usam a letra para isso, para generalizar. Então, toda vez que eu tiver nesse formato aqui, eu vou usar essa regrinha aqui, ó, tá? E vou conseguir obter o meu resultado. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Vai ser a mesma coisa de eu pegar a minha racionalização, né? Lá com o denominador. Vou fazer o quê? Vou multiplicar pelo diferença da soma entre os dois termos. No caso aqui em cima, ó, vou multiplicar pelos dois termos que tá aqui embaixo, ó. Vou colocar em cima. E embaixo também vai fazer o quê? Vou repetir ele. Quando eu repetir ele, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, vou multiplicar esse C por todos, então já vou colocar em evidência. É a mesma coisa. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, vai ficar C vezes, a parênteses, coloco o valor aqui, certo? Agora, minha parte de baixo. Raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A, não é a mesma coisa de raiz quadrada de A ao quadrado? Isso aqui, ó, é uma propriedade lá da potenciação que a gente estudou lá atrás. Onde aqui, ó, tem um expoente 1 e aqui tem 1, então vai ficar a raiz quadrada de A ao quadrado. Menos, né? Aí, ó, mesma coisa com a raiz quadrada de B. Vezes raiz quadrada de B vai ficar quem? Raiz quadrada de B ao quadrado. Vai ser igual. Isso aqui, ó, já é resolvido desse jeito, vai ficar reescrito. Agora, aqui, o que acontece? Esse expoente eu posso cortar com esse valor, tá vendo? Esse eu corto com esse. Então, sobra quem? A menos B. A menos B. Prontinho. Sendo A diferente de B. Os resultados têm que ser diferentes porque não pode dar zero aí embaixo. Então, lá na número 12, é essa regrinha que eu vi, né? Essa regrinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra me colocar aqui, pra pegar tudo. Acho só se eu dobrar a folha, deixa eu ver. Então, aqui na número 12, é só eu acompanhando aqui essas regrinhas que eu consigo responder ela. Ó, tá vendo que isso aqui tá no mesmo formato dessa, da fórmula geral? Então, eu vou pegar ela e colocar aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, vou fazer a letra A assim e a letra B depois embaixo. Não vou fazer na frente porque às vezes não vai caber. Então, seria a mesma coisa da primeira, né? Raiz de 3 mais raiz de 2. O que eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Vou multiplicar, então aqui vai ficar vezes quem? Olha lá na forma geral, tá vendo que é o mesmo resultado que estava aqui embaixo? Se aqui é mais, gente, então eu vou usar sempre mais.
Então, vai ficar o quê? Peraí. Ah, tá. Conjugado, denominador, obter o denominador, o produto da soma dá diferença. Então, eu vou ter que fazer o quê? Na verdade, aqui, eu vou ter que inverter os sinais agora. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 dividido por quem? Vai ficar aqui embaixo a mesma coisa. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Isso aqui vai ser a mesma coisa. Isso vezes isso aqui vai alterar alguma coisa? Não. 1 vezes qualquer coisa é sempre qualquer coisa. Então, vai ficar raiz cúbica de raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. A parte aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual essa parte aqui, ó. Tá vendo? O que eu fiz aqui? Não coloquei, peguei e resolvi esse com esse, onde eu somos expoente. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Vai ficar raiz cúbica de... Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, somando vai ficar 2. Menos, né? Agora aqui, raiz quadrada vezes raiz quadrada vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2 elevado a 2, tá? Isso aqui vai ser igual. A parte de cima não tem como resolver, isso aqui mesmo. Então, vai permanecer, tá? Menos raiz quadrada de 2. Agora, a parte de baixo, esse elimino com esse, vai sobrar 3. Menos esse elimino com esse, vai sobrar 2. Que vai ser igual, então, raiz de 3, raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 2, dividido por quem? 3 menos 2 é 1. Esse número dividido por 1 é quem? Ele mesmo. Então, meu resultado aqui, ó, vai ser raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Prontinho, já achei minha resposta da letra A. Agora, a letra B. A letra B, da mesma forma, tá? Vamos pegar ela lá, ó, 3 sobre raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Toda vez que eu pegar aqui a original, a próxima que eu vou multiplicar, gente, vai inverter o sinal. Tá vendo que aqui era mais? Aqui vai ficar menos. Se aqui é menos, agora aqui, ó, vai ser mais. Por isso que aqui eu coloco o símbolo mais ou menos, tá? Às vezes é mais, às vezes é menos. Inverte. Então, aqui vai ficar quem? Vou multiplicar por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. A mesma coisa aqui. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Agora, eu multiplicar esse 3 por esse valor, é igual o exemplo lá. Eu coloquei em evidência o 6, o C, tá vendo? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Quem vai ficar em evidência? O 3. Mesma coisa de 3 vezes raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Fecha o parênteses. E embaixo, como que vai ficar embaixo? Essa mesma forma aqui, ó. Vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado. Por quê? Aqui, ó, tem 1. Aqui mais 1 vai ficar ele elevado a 2. Porque lembra, gente, propriedade da potência. Multiplicação de potência mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Isso aí tá na propriedade lá atrás que a gente estudou. Mais quem? Raiz quadrada de 2 elevado a... Aqui tem 1, aqui tem 1 mais 1, 2, certo? Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu já sei que de cara, esse expoente com esse raiz, com esse índice, eu posso cortar. Esse com esse, posso cortar. Então, vai ficar quem? 3 raiz quadrada de 5 mais, esquecendo o parênteses, raiz quadrada de 2, vai ser dividido por quem? Que eu eliminei com esse, vai sobrar 5 mais 2. Certo? Ah, gente, na verdade eu esqueci de fazer, foi um joguinho de sinal aqui. Aqui continua menos, por quê? Quando eu multipliquei mais vezes menos, é menos. E aqui eu esqueci, ó, menos vezes mais é menos. Então, na verdade, aqui, ó, continua menos. Aqui em cima, não, porque aqui era tudo positivo, mais menos vezes mais, então aqui, ó, vai ficar menos. E aqui também vai ficar menos, tá? Eu esqueci de fazer o joguinho de sinal. Aquele joguinho assim, ó, mais vezes mais,
é sempre mais. Mais vezes menos é sempre menos. Menos vezes mais é menos. Menos vezes menos é igual a mais. Então, aqui o joguinho, ó, menos vezes mais é menos. Eu tinha esquecido de fazer aqui. Resolvendo isso aqui, vai ficar igual 3 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 dividido por 5 menos 2, 3. Esse 3 posso dividir por esse 3. Então, 3 dividido por 3 é quem? 1. 1 vezes isso aqui, não é isso aqui mesmo? Então, o resultado aqui, ó, vai ser quem? Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2, tá? Então, esse aqui é o meu resultado. Espero que vocês tenham entendido aí direitinho esse conteúdo. Às vezes fica um pouco de dúvida, mas vocês voltam lá naqueles vídeos de explicação que eu passei para vocês estar sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu coloco para vocês a nosso próximo conteúdo